verdade, eu entrei na ciência meio que por acaso, não foi na infância. Na verdade, quando eu era criança, eu tinha muito interesse pela carreira militar. Só que as coisas mudaram muito. Quando eu terminei o ensino médio, eu precisava estudar. Infelizmente, a gente não tinha condição financeira para isso. E eu acabei indo fazer um curso técnico em Química no Senai. E aí eu me apaixonei pela área de laboratório, percebi que aquilo era fantástico, era o que de fato eu queria fazer, eu queria trabalhar em laboratório. Então foi meio que por acaso. Ainda no curso técnico em Química, eu fui descobrindo algumas áreas, na verdade acabei pegando muito gosto pela Química em si. Só que ainda não tinha condição de entrar na graduação, por questões financeiras. E aí eu fiz um outro curso técnico em Patologia Clínica. Foi quando eu tive esse primeiro contato com a área de laboratório, mas na área da saúde. Aí eu falei, bom, acho que dá para conciliar então a área de laboratório com a área da saúde. E aí, eu trabalhei em alguns laboratórios de química, trabalhei com algumas coisas mais na área médica, na área de análises clínicas, até que eu fui parar na USP. Eu fui contratado para trabalhar como técnico de laboratório no IPT, no Instituto de Pesquisas Tecnológicas. E aí lá de fato eu tive contato com ciência, com pesquisa. E aí eu me apaixonei, eu percebi que era isso que eu queria fazer para minha vida. Aí depois do IPT eu fui contratado, eu fui trabalhar no ICB, no Instituto de Ciências Biomédicas, também como técnico de laboratório concursado. Enquanto isso, eu estava tocando a graduação em biomedicina. Quando eu me formei em biomedicina, eu decidi que aquele era o momento de eu ingressar de fato na pesquisa, na ciência. Então eu abri mão, larguei o cargo público para fazer ciência e fui fazer meu mestrado na Escola Paulista de Medicina. Concluí meu mestrado e vim fazer o doutorado aqui com o Dr. Emanuel no AC Camargo. Eu venho trabalhando já há algum tempo, no mestrado eu comecei a trabalhar na verdade com microRNAs, né? Que são RNAs não codificantes. A verdade é que na Escola Paulista de Medicina eu trabalhava com essa classe de moléculas num outro contexto, com doença cardiovascular. Aqui eu trabalho essencialmente com câncer, principalmente com câncer de mama. É basicamente o seguinte, a gente enxergou, lendo algumas coisas, que tumores de mama, principalmente, que tem amplificação de um oncogênio importante, que se chama HER2, tem também aumento na expressão de uma importante molécula, de um microRNA chamado microRNA 4728. E a ideia é tentar entender qual o papel desse microRNA, tá? Num contexto tumorigênico, num contexto de progressão e desenvolvimento tumoral. Porque até então a gente não sabe qual o papel dessa molécula. Ela foi descoberta em 2012, especificamente esse microRNA, tá? E aí foi mostrado que ele está dentro do mesmo intron, dentro de um intron, na verdade, desse gene chamado HER2, que nesse subtipo molecular que a gente chama HER2+, ou HER2 positivo, a gente tem muitas cópias desse oncogênio, a gente tem aumento da expressão desse microRNA, porque, como eu disse, ele está dentro do mesmo gene de HER2. Então, a priori, a gente quer tentar, obviamente, identificar alvos desse microRNA, mas também entender qual o papel dele num contexto tumoral mesmo, sabe? Tentar entender como ele funciona, quando ele está amplificado, o que acontece, se a gente bloqueia esse microRNA na célula tumoral, o que acontece. É basicamente isso que a gente está tentando entender. A gente ainda está numa fase muito inicial do trabalho, os resultados ainda são muito preliminares, mas a gente fez alguns testes e numa linhagem celular HER2 negativo, que é o contrário do que inicialmente a gente começou a investigar e começou a tentar entender, a gente vê uma diminuição na proliferação dessas células. É importante dizer que a gente está trabalhando com células tumorais, só que elas não têm amplificação desse gene HER2, elas têm uma expressão basal desse gene.
E quando a gente aumenta a expressão somente desse microRNA, a gente tem uma parada da proliferação, uma diminuição da proliferação dessas células. Agora a ideia é tentar entender o contrário, o que acontece se a gente inibe esse microRNA numa célula que tem alta expressão do mesmo microRNA, entende? Mas ainda são dados muito iniciais, muito preliminares. Basicamente é isso que a gente fez até agora. A gente identificou sim alguns alvos, mas acho que o resultado mais interessante, pelo menos que mais tem chamado a minha atenção, e talvez tenha alguma importância futura, nesse primeiro momento seria isso. A gente fornece esse microRNA numa célula que não tem amplificação de HER2 e parece que as células elas param de proliferar. Tá. Ou seja, poderia eventualmente ser um mecanismo de tratamento. Sim, possivelmente sim. O que a gente vê é que quando a gente fornece esse microRNA para essas células, a gente ativa genes que são frequentemente, a gente aumenta, na verdade, a expressão de genes que estão também aumentados quando você dá, por exemplo, uma droga que é muito utilizada para câncer de mama, chama tamoxifeno. Quando você dá tamoxifeno para células HER2 negativa, tá? Em câncer de mama, você aumenta um grupo de genes, você aumenta a expressão de um grupo de genes, e esses genes elevados fazem com que a proliferação celular seja inibida, tá? E o que a gente vê é algo muito semelhante quando a gente dá o microRNA para essas células HER2 negativas. A gente aumenta praticamente os mesmos números, os mesmos genes, e a proliferação também é inibida. Então a pergunta é, será que ele está atuando na mesma via de uma droga que é muito comum, bastante utilizada, que é o tamoxifeno? Então é uma questão que a gente está tentando investigar. Se o microRNA 4728 aumentado atua numa via semelhante do tamoxifeno em células HER2 negativas. Foi um achado, na verdade não foi inicialmente o que a gente pensou, a gente estava investigando HER2 positiva, né, mas a gente encontrou esse negócio e parece ser bem interessante. Para mim acho que é algo essencial. Infelizmente, no nosso país, eu sinto que falta divulgação, falta gente para lutar mesmo e colocar a ciência para cima, sabe? Porque, infelizmente, a população desconhece ciência. Na verdade, as pessoas costumam perguntar para mim o que eu faço, eu falo que eu faço doutorado, que eu faço ciência, e as pessoas no final perguntam, mas você não trabalha? É muito louco isso, né? Muitas vezes a gente fica 12, 13, 14 horas dentro do laboratório. Então, sim, a gente trabalha muito. Então, o desconhecimento por parte da população como um todo é ruim. É ruim para a gente enquanto cientista, mas eu acho que é ruim para a população também, porque se eles tivessem ideia, tivessem noção do que a gente está fazendo aqui, talvez as coisas caminhassem de uma maneira um pouco mais positiva. Para mim, assim, eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu acho ciência fundamental, essencial, não só a ciência básica, não só a ciência aplicada, não só a ciência na área da saúde. Eu acho que ciência como um todo é importante para o desenvolvimento pessoal, para o desenvolvimento do país. Para mim é isso. Bom, eu sempre gostei de seriados do tipo CSI, mas eu confesso que isso não foi o que me motivou a querer ser cientista. Apesar que isso é muito comum no começo da graduação, todo mundo quer trabalhar com ciência forense, pelo menos em biomedicina, isso é meio que unânime. Mas eu tive ótimos professores na graduação. E alguns deles tinham esse apego pela ciência e por áreas que me chamavam bastante atenção, principalmente biologia molecular, que é algo que eu faço desde a iniciação científica, do mestrado, continuo fazendo um doutorado. Então eu acho que bons professores me motivaram e me fizeram seguir esse caminho. E aí, obviamente, quando eu tive esse primeiro contato no mestrado, isso só foi crescendo
E no doutorado isso vem sendo reforçado, obviamente. Então eu acho que a figura do professor, para mim, foi muito importante. Eu acho que é muito importante para inicializar, para colocar a pessoa no caminho da ciência, porque é fundamental a figura do professor. O doutor Emanuel, eu não gosto de puxar saco de ninguém, mas a verdade é que o doutor Emanuel é um grande pai dentro do laboratório. Para mim, acredito para os meus colegas. Ele é uma pessoa extremamente compreensiva, extremamente comprometida com o trabalho, extremamente inteligente. Obviamente ele não domina tudo, mas ele dá todo o suporte necessário para que eu consiga ter um bom desenvolvimento. E assim, nossa relação é muito boa. Eu conheci o Dr. Emanuel também meio que por acaso. Eu assisti uma palestra dele, até então de uma área que eu não dominava, não domino ainda, na verdade, uma palestra sobre informática, e eu fiquei assim apaixonado pela palestra dele. Eu falei, eu quero fazer doutorado com esse cara, porque ele realmente é muito bom. E aí eu fui atrás, assim que eu terminei o mestrado, eu mandei meu e-mail para ele, mandei meu contato, falei que eu queria fazer doutorado, e ele me acolheu e eu estou aqui desde então, desde 2015. Eu acho que gostar de estudar é um ponto importante, talvez fundamental. Você tem que gostar de ler, você tem que ser uma pessoa interessada. Eu acho que esse é um ponto chave, você tem que ser curioso. Cientista, acima de tudo, tem que ser curioso. Obviamente, você não precisa ser a pessoa mais inteligente do mundo, mas a pessoa mais inteligente do teu laboratório, mas o esforço faz com que você alcance e chegue em qualquer lugar. Isso por experiência própria. Eu sou de família extremamente simples, meus pais sequer têm ensino médio completo. Mesmo com toda essa dificuldade, eu coloquei na cabeça que eu seria mais, que eu seria melhor e que eu chegaria lá. Então eu acho que o esforço pessoal é fundamental. Fora isso, talvez num passo mais adiante, eu acho que é muito importante você ter contato com pessoas que trabalham com ciência, que gostam de ciência, que estão diretamente envolvidos com ciência. E eu acho que algo que ajuda muito é a iniciação científica ainda durante o período da graduação. Eu tive a oportunidade de fazer e eu acho que assim, é fundamental, é um divisor de águas para decidir de fato se você vai querer seguir na carreira científica ou não. Uma vez que você já tem isso muito claro, né, você é uma pessoa esforçada, gosta de ler, gosta de estudar e tem esse contato, esse primeiro contato, eu acho que dali para frente é só se esforçar e batalhar e lutar que as coisas vão dar certo.